Olá pessoal, tudo bem? Bem, olha só, no vídeo sobre ultrassom microfocado e bioestimulador de colágeno funcionam juntos, a Leleandra colocou a seguinte dúvida ou o seguinte comentário. Boa tarde, doutor. Pode me tirar uma dúvida? Se forem feitos em dias diferentes, o Ultraform e o Radiesse, ainda assim eles potencializam o resultado? Ou teria que ser obrigatoriamente na mesma sessão? E caso faça o Ultraform dias depois do Radiesse, há problema ou é benéfico? Muito obrigado. Bem, Leandra, né? Antes de mais nada, obrigado pela audiência e pela dúvida tão boa. A gente cada vez mais vem comentando sobre essa associação tão benéfica, né, entre os bioestimuladores injetáveis de colágeno, especialmente os à base de hidroxiapatita de cálcio, provavelmente mais bem estudados ou os que mais divulgaram na comunidade médica os benefícios dessa associação. E quanto à questão do time, né, entre um procedimento e outro, ou se só haveria benefícios se feitos na mesma sessão, talvez a melhor resposta que eu teria que te dar é que, pelo menos da minha parte, existe o desconhecimento de bons estudos que tenham levado em consideração um pool significativo de pacientes que teriam, então, sido tratados com essa associação em tempos distintos, de modo que a gente viesse, através desse bom estudo científico, dessa boa pesquisa científica, então concluir se necessariamente eles precisariam ser na mesma sessão ou se o prejuízo não seria tão significativo, ainda que nós considerássemos um time entre as partes desse todo. Mas, à luz dos processos que decorrem, né, que ocorrem na pele, deflagrados tanto pelos pontos de coagulação do Ultraform, né, do ultrassom microfocado, com esta plataforma específica, tanto com a produção de novas fibras colágenas, especialmente colágeno tipo 1 e 3, depois de 4 a 8 semanas do uso dos bioestimuladores injetáveis, eu poderia te dizer que não haveria grande prejuízo desde que essa associação levasse em consideração esse tempo de produção de novas fibras colágenas. Eu não sei se eu fui claro, mas se os pontos de coagulação do Ultraform, eles me danificam, né? Eles criam danos nessa pele em diferentes estratos, no sistema muscular aponeurótico superficial, que a gente simplifica como SMAS, mas a base dessa tecnologia é o ponto de coagulação, quer dizer, é esse danozinho que essa tecnologia é capaz de fazer lá dentro da pele, em diferentes níveis desse muro, dessa parede. E ao se reparar desse dano, o que a pele, enquanto maior órgão, sofre são as etapas de cicatrização. São as etapas que a gente, em dermatologia, estética, em medicina estética, em cosmetria, acaba falando muito de reparo tecidual. Talvez porque a ideia de cicatrização na cabeça da imensa maioria das pessoas esteja muito atrelada a uma topada, a uma ferida aberta. E nesse caso, a gente não sofreu um trauma aberto, mas a gente foi machucado, a gente foi danificado, a gente foi queimado lá dentro, tá? Eu tô falando assim num português bem tranquilão pra gente compreender. E ao ser agredido, danificado, claro que de forma controlada,
medida, planejada. Essa pele vai passar pelas 3 etapas: inflamatória, proliferativa e de retração ou de remodelamento ou cicatricial propriamente dita, que são as 3 fases da cicatrização. Pausa, vamos entender os bioestimuladores injetáveis de colágeno. A gente não injeta colágeno. E aí no teu exemplo, muito feliz do Radiesse, e aí eu não tenho, aproveito para abrir o parênteses que eu não tenho nenhum conflito de interesse, porque não sou o speaker da Mercy, então não tenho por que defender o Radiesse em detrimento de nenhuma outra marca, mas entendo o Radiesse como precursor no Brasil, enquanto apresentação comercial da hidroxiapatita de cálcio, que historicamente passa por uma fase enquanto preenchedor e volumizador, mas os estudos foram mostrando que o ganho de remodelamento dérmico, de neocolagênese, era tamanho que ele melhor se posicionaria como um bioestimulador do que apenas um preenchedor ou volumizador, muito embora vale aqui a gente fazer esse parênteses também, que num primeiro momento ele era muito posicionado como um preenchedor para linha mandibular e dorso das mãos, tá? E eu sempre gosto de fazer esse parênteses histórico, porque eu acho que a gente se vale da história, né, e não de falácias, que, portanto, o Radiesse já foi colocado pela sua própria empresa como um volumizador / preenchedor. Mas, volto a dizer, ao longo dos seus usos ou do desenvolvimento dos seus protocolos, a história também foi mostrando, por biópsias inclusive, que o evento final na pele era muito rico em bioestimulação de colágeno. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Por que eu estou esticando todo esse assunto? Porque quando você injeta um bioestimulador de colágeno, quer seja ele o Radiesse, quer seja ele o Sculptra, quer seja ele o Diamond, quer seja ele o Eleva, você não está injetando colágeno, você está injetando uma substância, nesse caso a hidroxiapatita de cálcio, que encerrará na pele eventos biológicos que passam coincidentemente pelas fases inflamatória, proliferativa e finalmente de remodelamento, de cicatrização propriamente dita, e que responde pela produção de novas fibras colágenas, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3. Acho que para bom entendedor meia palavra basta. O que eu estou querendo dizer é, e por que o estudo da Casabona, principalmente, mostrou a importância da amplificação desses 2 produtos, desses 2 serviços, como sendo um protocolo de bioestímulo de colágeno ampliado. Porque ambos encerram na pele, talvez, mecanismos biológicos que muito se falam, muito conversam entre si. E aí, nesse sentido, o que eu inferiria é que os procedimentos fossem em tempos próximos das 3 fases do reparo tecidual, das 3 fases de cicatrização, que não é uma matemática exata. Então, eu também teria dificuldade de te dar uma resposta muito objetiva. Por isso que eu estou fazendo mais vocês raciocinarem comigo, compreenderem o pano de fundo por trás dessa história, para também compreenderem que, se não for possível na mesma sessão, talvez o ideal em termos de organização, né? Ali eu tenho certeza que eu estou entregando os 2 no mesmo time. Não tem nada mais absoluto do que eu ter a certeza de que no dia tal do mês, do dia X do mês Y, eu fiz ambas as coisas. Mas se por questões sociais, laborais ou financeiras isso não foi possível, que eles não fiquem muito distantes do que aí umas 4 a 6 semanas. Porque eu fortemente acredito
que passado esse tempo, aí as chances de nós já estarmos numa etapa do procedimento, numa etapa do reparo da pele com um procedimento e entrarmos de novo nesse processo com o segundo, faz com que a casadinha não fique tão casadinha assim, fique descompassada. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro e ter feito vocês raciocinarem comigo, tá bom? Acho a dúvida excelente deve ser Leandra, né? Acho a dúvida da Leandra excelente. E só pra gente encerrar, já que o vídeo tá ficando longo, reforçar que o que mais importante foi colocado, quer dizer, dentre as várias coisas importantes desses estudos, o que também foi colocado é que quando você faz os pontos de coagulação, mesmo já depositadas as micropartículas de hidroxiapatita de cálcio nessa pele, nessa região, nesse protocolo, o calor intenso dos pontos de coagulação não destruiriam as microesferas de hidroxiapatita. Acho que é importante a gente dizer isso. E os estudos histológicos, quer dizer, as biópsias de pele, então teriam mostrado que a espessura da derme, até mesmo a quantidade de produção de colágeno seria maior do que o procedimento feito isoladamente. Tá certo? Então, de maneira prática, Leandra, depois desse rodeio todo, que eu espero ter te enriquecido e não ter sido chato, são dois procedimentos que passam por mecanismos biológicos muito próximos. Então, seria interessante que eles fossem apresentados à pele para viverem a sinergia em cada uma dessas etapas, para aí sim a gente ter certeza da amplificação dessas etapas que culminam no final com o nosso denominador final comum, que é a neocolagênese, ou traduzindo, a produção de novas fibras colágenas. Então, idealmente, na mesma sessão, no mesmo dia, na mesma semana, mas se não for possível, próximo. E aí eu diria que dentro de um mês e meio no máximo, já estou começando a achar essa distância de tempo um pouco grande. Tá certo? Beijo, obrigado pela dúvida, excelente contribuição e eu espero não ter sido chato com esse raciocínio todo. Até lá!